as funções internas ou métodos internos. Métodos internos são aqueles métodos que a própria linguagem já traz, como por exemplo, listei algumas. Tá? Temos aqui o método learning, temos aqui o método Rowan, o método upper, o método split, o método find, o método replace. O método learning permite contar, né, o número de dígitos que contém um texto. Tá? Quando é que você usaria esse método? Você usaria este método, por exemplo, queres definir o número de um formulário, quantos dígitos que ele pode receber. Por exemplo, quando a gente vai no Translate, aí no tradutor Google, conseguimos definir, conseguimos ver que não, há um tamanho, né, máximo de dígito para ele receber naquele campo de texto, né, naquela caixa de texto, que é uma caixa de texto box. Então nós podemos usar esse método learning quando queremos definir, tipo, esse campo você vai receber 20 dígitos, fora disso não pode mais receber. Por exemplo, o nosso dígito angolano de telefone são 9, por exemplo, 929, 379, 578, são 9 dígitos apenas, fora disso não tem mais. Por exemplo, o número de BI são apenas 14 dígitos, fora disso não tem mais. Os primeiros 9 são o numérico, depois o décimo primeiro são letras, depois os 3 últimos acabam por ser números. Então, no total são 14. Então nós podemos definir uma coluna ou um formulário ou um campo em que você pode receber X dígitos, fora disso não pode mais receber. Tá? Então veremos bem na prática, com exemplos práticos, como isso pode funcionar. Ok, aqui o Lower serve para fazer o quê? Às vezes a gente quando estamos eu vejo muitas pessoas quando estão a criar o e-mail ou estão a informar o e-mail a uma pessoa, tem aquela mania de colocar tudo minúsculo dentro daquele e-mail, não, se for maiúsculo não vai ler. Não, muito pelo contrário. Nós como programador já sabemos que não. O e-mail, normalmente, ele lê tudo minúsculo. Independentemente de você preencher ele maiúscula, ele vai usar um método que pode ser lower, para poder transformar toda ele em minúscula. Então, ele previne, muitas vezes, alguns lapsos que o usuário pode ter cometido quando está a preencher uma coluna ou um campo. Então, o lower vai nos ajudar quando temos que preencher um campo, toda ele minúscula. Tá? Não se preocupa quando tiver que criar um e-mail, colocar toda maiúscula. Não se preocupa, o próprio e-mail em si tem uma função que vai transformar tudo em minúscula, então isso não faz diferença. Como também podemos ver no MySQL, né, que é uma base de dados, a gente consegue visualizar que quando criamos uma base de dados, toda ela maiúscula, quando formos visitar ou consultar a base de dados, verificamos ela toda ela minúscula. Então é porque ele também tem um método externo que ele usa internamente. Ok, o método upper, ele serve para tornar ela toda ela maiúscula, tá? Imagina que eles enfatizaram um texto para ser mais fácil de compreender, de leitura, então pode usar o upper. Temos o split. O split é mais para dividirmos, né? Para dividirmos, fazer uma separação das palavras ou das letras. Yeah? Então, vamos usar o split, como aqui podemos ver. O find vai nos ajudar a procurar, por exemplo, uma posição. O find nos ajuda a procurar, né, a posição de uma palavra ou de um texto. Por exemplo, aqui a posição 6 vai procurar se encontra, a posição D se encontra na posição 6. Então é mais ou menos isso. Agora, o replace é mais para substituir, tá? Isso acontece muito na programação. Às vezes eu quero que todos que têm nome de Sebastião passam a ser Salaquiaco. Então eu vou fazer posso usar uma função split para poder fazer a mudança. Como aqui podemos ver curso de C++, e ele vai transformá-lo, né, em curso de Python. Vai fazer uma substituição aqui, vai pegar o valor que ele já tem aqui do C++, passa a ser para o Python. Nesse caso é new, né, e passa a ser Python. Então, ao imprimir, ele vai imprimir isto. Mas melhor fazermos bem na prática. Vamos na prática e vamos testar. Your file. Vou escrever aqui funções internas. Lembrando que não posso dar espaço nem usar caractere especial. Create. Ok, vou apagar esse código aqui. Já criou meu ficheiro aqui, funções. Já criou aqui a função interna, tá? Esse é o método principal. A primeira função que eu tinha era o learn. Era mais ou menos assim. Curso de Python. Vou aqui imprimir.
Dentro de uma função, pode ter outra função, tá? Vou usar outra função que vai me permitir imprimir, fazendo esse teste aqui na tela. Como podemos ver, encontrou que 15 dígitos. Quer dizer que ele contou da seguinte forma. Quer dizer, ele conta da seguinte forma. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Então, botou 15 dígitos. Isso aqui, um pouquinho de comentário. Não, vou pôr mesmo aqui para comentar, para não termos muito código aqui na hora de impressão. Fica assim. O segundo código era Lowe. Ok, vamos lá ver. A segunda função era Lowe. Mas isso aqui é melhor perante a um exemplo, tá? Mas vamos procurar se encontramos uns exemplos que aqui ao decorrer do curso iremos de ver mais tarde, tá? Porque senão assim fica assim meio sem graça. Até já apareceu aqui, tá? Vou aqui fechar já. Aqui vou usar o método print, tá? Aqui na ponta. Não, só precisa de abrir, não precisa. Certo, então vou testar. Tá vendo? Escrevi todo, por exemplo, aqui o C, vou só diferenciar. Vou escrever aqui curso de maiúscula, mas na hora da impressão ele me transforma tudo em minúscula. Então, esse lá permite com que pega todo o texto, transforma ela em minúscula. Vamos aqui tentar outro código aqui. Tinha o lower, tinha to upper. Tá? Para poder ganhar tempo, vou copiar isso aqui para poder só ganhar tempo. Mas para quem está começando, não tem nada aqui copiar, tem que mesmo escrever, tá? Vou tirar esse comentário daqui. Vou aqui escrever. Esse é o lower, esse é o upper. Já apareceu, só dá Enter e já está. E eu vou testar, vou transformar todo o meu código em maiúscula. Aqui vou escrever em minúscula, só a primeira letra vai ser maiúscula. Quando eu testar, vou transformar todo o meu código em maiúscula, tá? Então, o to upper vai permitir que o nosso texto fique todo em maiúscula. Ok, tá aqui, transformar tudo em maiúscula. Vou copiar para poder ganhar tempo. Aqui vou tirar esse comentário daqui. E este aqui fica comentado. Só copiar e colar porque preciso de reduzir o tempo do vídeo do que estou a fazer. Então aqui vai ser o split. Aqui é o split. Vou testar assim, do jeito que está. Logo esses três comandos são comentários, tá? Serão ignorados. Só vou ler o último. Ok, tá aqui, tá? Ele separa por vírgulas altas. Vou tentar, por exemplo, colocar D. Creio que ele vai eliminar esse D que está aqui nessa posição, tá? Creio que seja isso. Olha, tá aí, eliminou o D, tá? Então fica também que elimina, por exemplo, o Python. Thomas, tá? Então ele vai ainda ser eliminado, assim sucessivamente. Se eu não quiser que ele elimine nada, então ele vai tratá-lo dessa forma, tá? Yeah, split. Ok, ainda tenho aqui a outra função. Essa função split foi atualizada nessa versão. Foi atualizada. A vez que eu usava antigamente não estava assim. Ok, a outra função era find, né? Find. É mais usado quando estamos a procurar uma palavra ou um símbolo aí, então já ajuda bastante. Find, vou aqui executar. Falta um parâmetro, um argumento aqui dentro. Um argumento, por exemplo, D, ok. O D, tá aí, o D ele encontrou em sexta posição, vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então está na sexta posição. Como eu conto do 0? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, normalmente eu percebi que isso é um vetor, é uma lista. E normalmente as listas ele tem tendência de contar ou inicializar a sua indexação a partir do 0. Por isso que eu conto sempre da ponta, que é começo sempre do 0, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele está na sexta posição. Está 6, 7, 8, 9. Vamos ver se o P está em que posição, por exemplo. Está na nona posição, tá? Então é assim que funciona. Para ver, procurar uma palavra, quer saber em que local onde ele está. Então pode usar o find para poder encontrar, procurar
as palavras que tu queiras, tá? Ou está em que posição. Será que terminou? Faltava um. Vou também comentar isso, para ganharmos tempo. O outro era... Como é que é? Replies, né? Replies. Ok, replies. O que o Replies faz? Já não estou a me lembrar. Ok, Replies faz o que? Replies, vou tentar executar ainda seguinte. O que é que vai acontecer? Pronto, ele espera dois parâmetros, lembrei. Ok, replace vai nos permitir fazer a substituição de um termo. Por exemplo, eu quero que todos que terminam com... Imagina que tem uns 5 nomes que terminam com Santos. Então, eu quero tirar Santos, coloco Neto. Então, todos os itens que ele encontrar que terminam com Neto, ou que encontrar uma palavra que tem lá Neto, ele substitui por Santos, ou Santos por Neto, assim vice-versa. Ou então, às vezes, eu quero mudar a extensão, né? Ou tipo do ficheiro que tiver, se tiver em MP4, que eu transformar e talvez em MP5 ou MP6, tá? Então, pode usar esse exploit para poder fazer uma substituição de palavras, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, aqui eu vou dizer, onde tiver, né? Onde tiver, por exemplo, vírgula exalta, onde tiver, por exemplo, em curso, né? Onde tiver, por exemplo, curso, vou fiz maiúsculo como está mesmo. Por exemplo, curso terá que ser igual agora a formação, por exemplo. Formação. Vou aqui executar. Ali está, formação de Python. O mesmo acontece com o Word, tá? Então, algumas definições que estou aqui a demonstrar. O Word também acaba por usar, tá? Então, deixa eu mostrar de forma rápida. Eu vou escrever Divava e mestre. Eu vou dizer o seguinte, vem aqui no localizador, né? Vou aqui localizar, até melhor não, vou vir aqui substituir, vem substituir, as pessoas tem que localizar, né? Onde tiver, por exemplo, Divava, ele vai substituir pelo DS Pro System, por exemplo. Quando eu substituir tudo, então, veja que ele encontra só um, tá? Por exemplo, o jogo ficou DS Pro System é mestre, então ele faz substituição, é a mesma lógica que eu pude mostrar aqui. Estava aqui do curso de Python, então passou do curso de Python para a formação de Python. Então, outros exemplos vocês vão indo descobrir com o tempo, dos exemplos que a gente vai indo dando e você vai melhorar assim o vosso conhecimento. Então, cada função tem uma finalidade, alguns são internas, alguns são externas. Na próxima falaremos de alguma função externa, ou melhor, iremos criar nossa própria função e podemos também invocá-la como também invocar as outras, tá? Então, existem várias funções, várias. Então, algumas são prontas, algumas são semi-prontas e você só vai reutilizá-las, tá? Então, em suma é isso. Boas práticas e adeus.